Vamos continuar falando sobre essa suspensão da vacinação contra a Covid de gestantes com a utilização da vacina da AstraZeneca. Para isso, convidamos a epidemiologista, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Etel Maciel. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. E eu gostaria que a senhora desse um recado, porque esse momento já é um momento de muita aflição para muitas famílias, né? Uma gestação de muita ansiedade em meio a uma pandemia, pior ainda, né? E agora com essa informação de que a vacinação de gestantes com a vacina da AstraZeneca Oxford foi suspensa, até que seja identificada a razão da morte de uma gestante de 35 anos por trombose, deve gerar ainda mais insegurança, por exemplo, para uma gestante que está nos assistindo agora e já tinha sido imunizada com a vacina da AstraZeneca. No que essa gestante deve ficar atenta? O que ela deve conversar com o médico? Ela pode fazer alguma coisa para evitar que esse quadro de trombose se apresente ou se agrave? Bom dia, Colombo. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, acho que a primeira coisa, Colombo, você falou muito bem, tranquilizar as pessoas. A gente precisa, nesse momento, principalmente aquelas que já receberam a vacina, que estão muito inseguras, né, nesse momento. Nós já temos muitos dados, Colombo, de profissionais da saúde gestantes que tinham tomado essa vacina lá no início, quando a nossa campanha começou em janeiro, porque tínhamos muitas gestantes profissionais de saúde. E nós tínhamos apenas 2 vacinas, a Coronavac e a AstraZeneca. E as gestantes foram vacinadas, as profissionais de saúde, porque no risco de exposição, né, do vírus, né, de se infectar com a doença no local de trabalho, era muito maior. Então, melhor tomar vacina. Então, nós já temos dados de outros países também, do Reino Unido, que também iniciou a campanha com a vacina da AstraZeneca, que também vacinou gestantes. Então, muita tranquilidade nesse momento. Nós agora vamos continuar a campanha com a Pfizer e a Coronavac, só que temos poucas vacinas da Pfizer e a Coronavac, estamos com esse problema da vinda da IFA, que está atrasada toda a produção, e os estados efetivamente têm poucas vacinas da Coronavac e estão utilizando para aquela segunda dose que estava atrasada. Então, efetivamente, quem já tomou a vacina, prestar atenção. Se tiver dor no peito, dor nas pernas, um inchaço que observa nas pernas que não está normal, porque a gestante sempre tem um pouco de inchaço, né? Mas observar assim, tá muito inchada a perna, está normal, estou com muita dificuldade para respirar, procura o profissional de saúde. Pode ser um sintoma de trombose, mas a gente precisa dizer, gente, são casos muito raros, são pouquíssimas pessoas que vão desenvolver isso. Mas qualquer desses sinais e sintomas, procurar o serviço de saúde. Também tem algumas pessoas que relatam visão embaçada, Colombo. A pessoa fica com a visão embaçada, também procurar o serviço de saúde. Doutora, quando a gente recebe esse tipo de notícia, a gente sabe, é compreensível, do tamanho da repercussão que vai ter, né? Dizer que uma gestante pode ter morrido por causa de uma vacina. Mas também, aqui da nossa parte, é muito importante a gente reforçar o número de gestantes que morrem por causa de Covid-19, que é muito maior do que a gestante, não que ela tenha pouca importância ou que não seja válido. Minha nossa, qualquer morte importa. Mas é muito maior, não é, doutor, o número de gestantes que morrem por Covid-19. A gente repercutiu, inclusive, aqui os dados do Observatório Obstétrico Brasileiro, que mostra que mais de 450 gestantes morreram no ano passado por Covid-19 e que neste ano, até o dia de ontem, 575 gestantes morreram por Covid. É importante a gente ressaltar isso, não é, doutora? Para não parecer que a vacina é a única responsável pela possibilidade da morte de uma gestante. A morte pela Covid-19 em gestantes, ela é muito maior. O Brasil, Elisa, ele está no ranking número 1, infelizmente, de morte em gestantes e puérperas. Aqui foi onde mais se morreu. E a gente precisa olhar não só as mortes, as internações por síndrome respiratória aguda grave, elas aumentaram muito nesse grupo e isso preocupou toda a sociedade científica que se organizou para pedir para esse grupo entrar no plano nacional.
de vacinação contra a Covid-19. Então, essa foi uma luta das sociedades científicas, observando um número crescente de gestantes sendo internadas e precisando de intubação. Felizmente, muitas sobreviveram, mas é um momento muito dramático para toda a família. Você pode ter repercussões aí que nós ainda não sabemos, repercussões para o resto da vida. A gente sabe de outros vírus, Elisa, que tem que podem passar, né, pela placenta e causar, inclusive, problemas no feto. Da Covid-19 é muito novo, a gente ainda está aprendendo, então não sabemos. Então, a repercussão é grande e esse grupo precisa ser protegido. A vacinação precisa continuar e as vacinas são seguras. Muito mais pessoas morreram, inclusive aqui, né, o próprio ator, o Paulo Gustavo, que morreu de uma doença tromboembólica, porque a Covid, ela causa isso. A própria doença causa muito mais doença tromboembólica. E por isso a gente precisa proteger as nossas gestantes e puérperas. Doutora, nós temos poucas vacinas para oferecer ainda aos brasileiros, não é? Em quantidade e em marcas também, não é? Tem a Coronavac, tem a Pfizer e tem a AstraZeneca. Podem chegar outras aí ao longo dos próximos meses, tem a decisão que vai ser tomada sobre a Sputnik V. Quanto tempo demora, em média, assim, uma investigação dessa, para a gente saber se há nexo entre a morte dessa gestante por trombose, se a trombose foi ou não provocada pela vacinação, para que a gente possa eventualmente liberar novamente o uso da vacina da AstraZeneca para gestantes? Porque hoje a gente está numa situação em que não dá para abrir mão de muita coisa, né, doutora? Exatamente, Colombo. O que a gente tem nesse momento? A gente só sabe que a morte, né, que a gente se solidariza, qualquer morte é muito triste. A gente tem a morte, e a morte ocorreu depois da vacina. Então, a gente tem uma relação de tempo. Ela aconteceu depois da vacina. É a única coisa que nós sabemos nesse momento. Nós ainda não temos uma relação de causa. A vacina causou essa morte? Nós temos várias condições que podem levar à morte, inclusive a pessoa estar infectada com a Covid-19, né, com SARS-CoV-2, quando toma vacina ou dias depois. Isso pode acontecer. A gente tem acompanhado vários casos no Brasil de pessoas que se infectam depois da vacina. Pode ser também algum problema que a pessoa já tinha, uma condição pré-existente. Em geral, a gente deve demorar aí em torno de 15 dias, um mês, para ter com certeza, né, essa confirmação. Larissa Alvarenga, nossa âncora em Brasília, também participa dessa conversa, doutora. Larissa? Oi, doutora, um ótimo dia. A minha pergunta é a seguinte: em grávidas, gestantes que já têm ali uma predisposição genética para a trombose, o ideal seria não se vacinar contra a Covid-19 ou tem que analisar o caso, tem que conversar mesmo com o médico que já está fazendo ali o acompanhamento da gestação, ou apenas com a AstraZeneca é que tem algum risco? Conta pra gente, por favor. Então, nesse momento, Larissa, o que nós estamos sabendo de relatos que aconteceram em outros países e aqui agora é com a vacina da AstraZeneca, essa condição específica da trombose. A vacina da Coronavac, é importante dizer, reportagem até já disse no início, nenhuma das vacinas elas foram testadas em gestantes, em nenhuma delas. O que aconteceu depois disso? Como vários países, começou com Israel, Estados Unidos, os países que começaram a vacinar com a vacina da Pfizer, não tinha escolha. Você tem muitas gestantes em risco, aquilo que eu falei, principalmente profissionais de saúde, pessoas que estão na linha de frente. Então, a gente analisa risco-benefício. O risco de ter a Covid e de morrer de uma doença tromboembólica, né, uma doença que causa esses trombos, é muito maior com a doença do que com a vacina. Então, é melhor vacinar. Várias gestantes foram vacinadas e a Pfizer, né, junto com o grupo de pesquisadores, publicaram as evidências científicas, os dados dessas, principalmente gestantes profissionais de saúde, que foram vacinadas, mostrando então que a vacina era segura e eficaz. Então, hoje o que nós temos, apesar da Pfizer, né, não ter sido analisada nos ensaios de fase 3 em gestantes, eles publicaram os dados depois de
muitas vacinas em gestantes. Então, nós temos evidência de que ela é segura e eficaz. A Coronavac, a gente também não tem estudos, mas é uma vacina de tecnologia, Larissa, de vírus inativado. Uma vacina que a gente já conhece muito. A gente já usa no nosso programa de imunização, né, o nosso PNI, já há muitos anos. Então, é uma tecnologia que a gente já conhece. E para fazer uma comparação, a vacina que a gente toma contra a gripe é essa mesma tecnologia, é vírus inativado. E ela é indicada para gestante. Agora mesmo a campanha, né, está acontecendo e as gestantes também são alvo dessa vacinação, que é uma vacina de vírus inativado. É exatamente igual a Coronavac. Então, a gente já sabe de experiências de vacinas que não contra a Covid, mas outras vacinas de vírus inativado, que ela é segura e eficaz nesse grupo de gestantes e puérperas. Por isso que agora ela está sendo indicada, porque a gente já conhece, já tem uma experiência com essa vacina de vírus inativado. Essa vacina da AstraZeneca, que é uma vacina de vetor viral, é a primeira vez que nós utilizamos em campanhas aqui no Brasil. Então, a gente não tem experiência, uma vacina de tecnologia nova. Então, por isso, mais prudente nesse momento é realmente suspender até que a gente consiga concluir essa investigação e retomar assim que as informações, né, comprovarem ou não. Vamos acompanhar aí para ver o que vai acontecer. Etel Maciel, epidemiologista, doutora em epidemiologia, professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom trabalho para a senhora e até uma próxima. Obrigada, Colombo. Obrigada, Elisa.